Queridos irmãos e irmãs, nós meditamos nesses dias na carta de Paulo aos Romanos e hoje ouvimos esse trecho do capítulo 13, em que Paulo apresenta claramente qual é o cerne do ser cristão. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. E Paulo diz: quem ama o próximo está cumprindo a lei. E recorda os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Essa palavra, por um lado, ela derruba qualquer pretensão da nossa parte, quando fazemos um balanço da nossa vida, de estarmos assim, cumprindo a lei. Porque coloca algo positivo. Quem de nós vai poder dizer em algum momento da vida: eu já amei bastante, eu já amo bastante? Porque o amor é dinâmico. A lei coloca limites, o que pode e o que não pode. A lei tem o seu sentido pedagógico, mas o amor é aberto à generosidade. E vamos ser claros com essa colocação de Paulo aqui, não nos iludamos. Quem não ama está no pecado. Vejam como é sério. Não está cumprindo a lei. Mesmo que ele não está cumprindo a lei, então está no pecado. Pode não estar num pecado gravíssimo de estar matando, roubando, mas está no pecado. Quando nós não amamos, nós ainda somos pessoas velhas no sentido não da idade, mas velhas no sentido do apego a nós mesmos. E isso fica evidente no Evangelho de hoje, porque alguém também podia ilusoriamente pensar assim: é fácil ser cristão, né? É só amar. Mas amar não é algo que nós possamos fazer simplesmente com as nossas forças. Nós vamos aprendendo isso claramente, inclusive com esse Evangelho de hoje, que quase que apresenta um contraste, porque Jesus toca nos nossos afetos mais caros. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Nós estamos aqui acompanhando Jesus. Mas nós não podemos acompanhar Jesus simplesmente com um oba-oba, uma procissão bonita, uma novena bonita, uma festa religiosa bonita. São multidões que estão acompanhando o Senhor. O que Jesus falou para essas multidões? Se alguém vem a mim, mas não se desapega. Então veja que o amor exige o desapego. De quem? De seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então fica muito claro para nós o que é o amor. O amor significa realmente colocar Deus acima de tudo, até de nós mesmos, da própria vida. Então alguém podia ficar agora desanimado, né? Isso é para outro, né? Até que eu entrei aqui no grupo de Crisma, mas isso aí está muito pesado para mim, né? Mas não é esse o convite para ser feito, não é para o desânimo, é para que nós reconheçamos, todos que aqui estamos, com humildade, como fazemos no ato penitencial, que nós somos impotentes, incapazes de seguir o Senhor com as nossas próprias forças. Nós precisamos da graça de Deus. Então, para ser discípulos de Jesus, nós temos que nos aproximar do coração de Jesus. Nós temos que suplicar essa caridade que vem do coração de Jesus.
para que nós sejamos desapegados dos outros, dos nossos afetos mais queridos, mais fortes, e dos nossos afetos, nosso afeto a nós mesmos. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus deixa claro, porque estamos presos. E quando nós amamos mais o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, filhos, filhas, a esposa, né, a si mesmo, a nós mesmos, do que a Jesus Cristo, então nós não temos condições de seguir Jesus, porque nós vamos sempre buscar uma zona de conforto para nós mesmos e para esses afetos mais caros, porque eles é que estarão em primeiro lugar, né? Então não é só uma exigência, não é um pedido para que nós desprezemos essas pessoas ou a nós mesmos, é um pedido para que nós tenhamos uma ordem correta de valores, que nós não absolutizemos o que é relativo e que nós relativizemos o que não é absoluto. O amor ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, aos irmãos, às irmãs, aos filhos, às filhas e a si mesmo deve estar abaixo do amor a Deus, né? Senão nós transformamos pessoas, afetos em ídolos, tomam o lugar de Deus. Quem de vós, e aí ele conta essas duas parábolas, estando para construir uma torre, não senta primeiro, calcula os gastos, vê se tem o suficiente, está vendo como é que nós temos que pedir mesmo a Deus? Ou então aquele que vai combater e vai guerrear contra outro, ele vê quantos que ele tem, quantos que o outro tem, ele calcula, se vê que não é capaz, envia mensageiros para negociar. Ou seja, nós não podemos seguir Jesus no oba-oba da multidão. Nós temos que decidir realmente seguir Jesus, suplicando a Ele a graça para vencer a nós mesmos e ordenar nossos afetos e a nossa vida na direção do fim para o qual nós fomos criados, que é amar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e encontrar a nossa própria salvação e servir a salvação dos nossos irmãos e irmãs. A igreja celebra hoje essa memória facultativa de São Martinho de Lima, mas que nós fizemos questão aqui de celebrar nas orações e com o paramento branco, porque São Martinho de Lima é um bom exemplo do que nós acabamos de ouvir nestes textos e também da realidade da nossa América Latina. Martinho de Lima é filho de um espanhol, portanto um colonizador que veio, né, da Europa, e de uma escrava, ex-escrava negra que veio da África. Martinho de Lima trabalhando, fazendo a sua carreira, né, como colonizador, sua carreira política, vindo da Espanha, ele se encantou com uma escrava negra vinda da África, de grande beleza, e propôs a ela então o casamento, não um casamento assim reconhecido pela sociedade, porque não se reconhecia, e ela acabou aceitando, vendo o amor verdadeiro, e ao mesmo tempo ela também correspondia, mas sabendo que ela tinha que carregar um peso, né, de ser esposa, sim, mas sem oficializar, né, aquele relacionamento. E ela teve que carregar isso aí, por causa do preconceito, né. Tem os dois filhos, o primeiro filho é justamente Martinho, e ela ia pôr o nome do pai, né? Estava lá o registro, ele foi registrado, o nome da mãe está, mas está dito lá, pai desconhecido. Coisa rara, né? Assim, o pai desconhecido era o pai que era esse nobre, né, espanhol, que não queria reconhecer. Mais tarde vem uma filhinha. Ele sempre foi atencioso, amando a esposa e os filhos, mas sem oficializar, para não prejudicar a sua carreira, porque ele estava querendo continuar crescendo na sua carreira. E continuou, né? Se tornou até governador de uma parte
né, das colônias espanholas na América. E depois, então, ele pega os filhos, vai procurar educar esses filhos, envia Martinho para um colégio, envia também a filha. Quando ele é transferido, ele chega, então, a separar os filhos da mãe, né? Exatamente por causa do preconceito. Entrega a filha a um tio, e o filho ele manda estudar num lugar onde ele pudesse ter realmente conhecimentos, investe na instrução do Martinho, e a mãe tem que suportar tudo isso e ficar lá separada, né? Então crescem esses filhos. Martinho é um mulato, então ele é resultado justamente desse encontro entre a cultura europeia branca e a cultura negra. É um mulato latino-americano, Martinho de Lima, no Peru. Ele vai estudar e vai perceber perfeitamente as contradições da sociedade colonizada. Tem os pobres, tem os índios, de quem ele se compadece. Ele percebe também o drama dessas pessoas, como o seu próprio pai, que não é capaz de sair daqueles estreitos limites da lei daquele tempo, embora quisesse casar com sua mãe, mas não tem coragem de fazê-lo. Por quê? Porque não quer perder a carreira, não é? E Martinho vai ter a sua experiência também religiosa, a mãe se dedica a isso, com o apoio do pai, e vai ter contato com gente santa. O bispo Turíbio de Mogrovejo, que é um bispo santo do Peru, vai ser um dos que vai instruí-lo, com quem ele vai ter os sacramentos da iniciação cristã, né? Crisma, Eucaristia, vai ter contato com os franciscanos, com os dominicanos, que defendiam os índios, né? E também os negros. E depois então ele entra para a ordem de São Domingos, primeiro como terceiro, né? Como leigo, depois é admitido no convento como oblato. As regras daquele tempo eram tão severas que ele não podia entrar na ordem oficialmente, ele ficou como oblato, como servidor, mas ficou lá, mas as só se distinguia. E nesse período de estudo, ele tinha convivido inclusive com um casal que ficou muito amigo dele e que tinha uma farmácia. Ele aprendeu muita coisa da arte da medicina, então ele exercia esse trabalho, né, para com várias pessoas. O pai ficou todo orgulhoso quando ele estava fazendo isso, porque ficou famoso em Lima como cirurgião, né, como alguém que atendia, que as pessoas procuravam, viu que valeu a pena ter investido na formação do Martinho, mas ficou furioso quando soube que o Martinho entrou para os dominicanos e que ficava nas funções mais humildes, já que ele não podia ascender, era até chamado de Frei Vassoura, porque ficava cuidando daquilo que era mais humilde. Mas ele não tinha, ele já tinha feito a sua escolha. Então Martinho fez isso. Ele deixou pai, mãe, ele amava mais ao Senhor. Então, durante o dia, ali na sua área de atendimento das pessoas, vinham todos, os pobres e até pessoas importantes, até o vice-rei, que ele deixava esperando se ele estivesse atendendo um pobre. E depois ele atendia, né? Então, Martinho é tido como Martinho da caridade, um homem que cativou a cidade de Lima, né? Que não podia fazer uma revolução, mas deu um testemunho forte de caridade para com todos. E, portanto, se tornou uma pessoa realmente que testemunhava o Evangelho de Jesus Cristo. Martinho de Lima, Martinho da caridade, como dizia São João 23, na sua canonização. Por isso é que nós estamos lembrando aqui esse santo, que para nós na América Latina tem muito o que dizer, no sentido de vencer os preconceitos, de buscar a reconciliação e a unidade. O amor ao próximo é o cumprimento perfeito da lei. Martinho viveu esse amor ao próximo no seu tempo muito concreto, e todos nós somos chamados a fazê-lo também, no nosso tempo, segundo o nosso estado de vida, as nossas condições, para que, amando mais ao Senhor, tomando a nossa cruz cada dia, nós possamos ser discípulos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e nos deixar contagiar por essa caridade que vem de Cristo. Martinho, durante o dia, era todo serviço para os outros. À noite, recolhia-se muitas vezes em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Um homem de oração,
e um homem de caridade. Depois foi tão destacado que conseguiram quebrar dentro da própria ordem dos dominicanos a proibição, e ele foi plenamente integrado na ordem dominicana, mesmo sem ter sido ordenado padre, porque não quis ser irmão religioso, mas foi integrado inteiramente, só com uma condição, ele dizia. Ele ficou resistente quando quiseram permitir que ele entrasse plenamente na ordem, desde que ele não saísse daquele lugar onde ele estava, né? No compartimento de baixo, atendendo os pobres, né? E lá ele ficou como irmão até o final da sua vida. E Martinho de Lima interceda por nós, para que estejamos à altura dos desafios do nosso tempo no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.